Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vai tudo bem com você, com a sua alma, com a sua casa, com a sua família? Passando aqui para trazer mais uma reflexão para este tempo de crise que nós estamos vivendo. E nós vamos falar sobre a importância da fidelidade à doutrina bíblica e às Escrituras para este tempo. Convido-lhes para meditarmos em um texto bíblico base para a nossa reflexão. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5, e logo em seguida nós vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, também no capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, que nos diz assim. Vamos ler o primeiro texto, 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a Escritura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos para o segundo texto, 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Vamos ver mais uma recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo e que serve também para nós. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Neste tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que nós precisamos permanecer fiel à doutrina bíblica. Nós não podemos desviar o nosso foco. Precisamos permanecer firmes. E eu vou lhe dizer por quê. Estamos em um tempo em que muitos cristãos, muitos crentes, estão sem congregar, sem ir a uma igreja, sem estar participando de uma escola dominical, sem estar participando de um culto de doutrina. E neste tempo nós temos vivenciado e visto muitas aberrações quando se trata de uma questão espiritual em que muitos não têm nenhum discernimento bíblico quando se trata acerca deste assunto. O apóstolo Paulo, ele traz esta recomendação que serve para nós. Eu já gravei outro vídeo e falei que nós não podemos ser mais meninos inconstantes. Nós precisamos ter equilíbrio e manter uma vida cristã tendo maturidade, maturidade espiritual, discernimento para a compreensão da doutrina bíblica. Nós observamos que no primeiro texto que nós lemos, ele vai falar acerca da apostasia nos últimos tempos. Primeiro lugar que nós devemos observar, ou precisamos observar, é o tempo em que as falsas doutrinas, os falsos mestres surgirão. Vamos observar. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, sabe, queridos, nesses
últimos tempos, desses últimos dias, nós temos visto tanta aberração, tanta falsa profecia, tanto misticismo, tanto engano, e ele tem crescido nesses últimos tempos. E nós, como crentes, nós precisamos ter discernimento, conhecimento bíblico. Por quê? Porque nós já sabemos pela Bíblia que nestes últimos tempos vai surgir falsas profecias, vai surgir falsos profetas, e aí, como crentes, nós precisamos ter equilíbrio cristão, conhecimento bíblico, discernimento, para que nós não venhamos ser enganados. Segundo lugar, nós precisamos observar a fonte das falsas heresias, das falsas doutrinas, né? E aí o texto diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós precisamos ter muito cuidado, de discernimento, porque a fonte é os espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E qual é a base destes falsos profetas? A hipocrisia, o engano. E nós precisamos ter muito cuidado, equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio e maturidade cristã para não sermos enganados. Precisamos ter conhecimento bíblico, ler a palavra. E mais preocupante, com base no texto seguinte que nós lemos, a segunda referência, é que estes falsos profetas, eles terão um público. E isto é terrível. Vamos ler o texto. Paulo exorta Timóteo para que pregue a palavra. Pregue a palavra a tempo, a fora de tempo. Pregue a palavra. Nós não podemos deixar de ouvir a palavra, nos alimentarmos da palavra, mas o que há de falsos ensinos. E como disse, o mais preocupante é que os falsos ensinadores têm seus fãs, têm seu público. Vamos observar o texto. Pregues a palavra, instes a tempo, a fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não querem mais ouvir a verdade bíblica. As pessoas estão acostumadas com tanto movimento, com tanto entretenimento gospel, mas não recebem mais a doutrina bíblica, não recebem mais o ensino bíblico, porque já não suportam mais, estão acostumados a ouvir o que querem. Porque já existem ensinamentos, igrejas, pregações para todos os gostos. E aí nós precisamos ter muito cuidado. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Queridos, nós temos que ter plena consciência. Deus tem seus profetas? Tem. Sim, Ele tem. Deus ainda se manifesta e usa pessoas com dons de profecias? Sim. Com certeza, e eu creio na atualidade dos dons espirituais, na manifestação dos dons espirituais. Mas perceba, entenda perfeitamente. Nós percebemos que, e principalmente neste tempo, é que alguns estão em busca de ouvir algo que venha satisfazer o seu ego, trazer paz aos seus ouvidos e até concordar com os seus erros. Não, querido, nós não podemos ter uma pregação bíblica cristocêntrica baseada no que eu quero ouvir. Não, de forma alguma, mas sim baseada no que Cristo quer que eu seja. Oh, glória a Deus, isto é muito importante. Então, qual é a base bíblica para este tempo, para a vida cristã deste tempo? É ser fiel à doutrina. Ser fiel à doutrina, nós não podemos desviar o foco. Nós não podemos desviar o foco. E muitos com comichões nos ouvidos estão desviando o foco.
para pessoas, falsos profetas, que estão com a vida alicerçada na sua hipocrisia, ensinando falsos ensinos. Você quer um conselho? Pregue a palavra. Você quer um conselho? Se alimente da palavra, viva a palavra, leia a palavra, ame a doutrina bíblica. Sabe por quê? Porque se nós formos ler as Escrituras, nós vamos perceber que ela vai tratar sobre a doutrina dos homens, doutrinas de demônios, que está sendo disseminada, espalhada por todo mundo. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Vivemos tempos difíceis, o último tempo. Estamos nos últimos tempos. E nós precisamos preservar pela doutrina bíblica, pela palavra verdadeira, pela palavra genuína. Estamos vivendo o tempo que as pessoas estão preocupadas. Recentemente recebi áudios de pessoas que estão preocupadas com cabelo dentro de Bíblia. Irmão, tenhamos discernimento espiritual. Deus ainda fala, Ele fala, Deus ainda tem seus profetas. Tem pessoas que estão preocupadas com tanta me desculpe o termo, mas um besterol religioso deste tempo. E nós não podemos estar alicerçados com a nossa vida cristã nestas coisas. Não, de forma nenhuma. Estejamos com a vida alicerçada na palavra, na doutrina bíblica. Este deve ser o nosso dever. Deve ser o nosso dever. Mantenha-se fiel à doutrina bíblica, pregando a palavra, vivendo a palavra, lendo a palavra e se alimentando da palavra, uma doutrina sã. A sã doutrina fortalece a igreja. A sã doutrina fortalece a fé. A sã doutrina alicerça a igreja para continuar caminhando e o nome de Jesus sendo glorificado. Então, queridos, nós percebemos que estamos no fim dos tempos. Tanta heresia, mas precisamos ficar com a palavra. Falsas doutrinas, a fonte, doutrinas de demônios, espíritos enganadores. E como sempre digo, neste tempo, nós precisamos do dom de discernimento de espírito. Tenhamos maturidade, tenhamos equilíbrio e, por fim, tenhamos discernimento espiritual. De outra forma, nós não venceremos. Leamos a palavra e precisamos ficar com a palavra, tendo pleno conhecimento de que as falsas doutrinas, que os falsos ensinamentos promovem dissensão, promovem a destruição da igreja, promovem apostasia. O que é apostasia? É o abandono deliberado da verdade e da fé cristã. Tenhamos uma vida alicerçada na palavra e assim a igreja continuará vencendo. Deus abençoe sua vida em o nome de Cristo Jesus.